Vamos bater um papo com ela, que é de Pelotas, uma mulher que conseguiu galgar o mais alto posto do estado do Rio Grande do Sul. Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira. Desembargadora, muito bom dia, obrigado por atender a Acústica FM, tudo bem? Bom dia, a satisfação é minha em poder estar participando desse programa, Primeira Hora, Rádio Acústica FM, Camaquã, e agradeço também a ti, Fábio Renner, satisfação. Ai, que coisa boa, sabe que eu torço assim quando pessoas que têm uma ascensão em qualquer função que seja, né, do emprego mais simples até os empregos, os trabalhos mais valorosos. Mas coisa boa a gente vê a turma da região da gente aqui crescendo nas suas profissões, levando otimismo, positividade para frente, né? Quer dizer, governador é de Pelotas. Agora a desembargadora do estado, que é presidente do Tribunal de Justiça, também de Pelotas. Estão dominando o estado do Rio Grande do Sul, desembargadora? Pois é, os pelotenses, não é? Já de longo espalhando pelo mundo. E agora, essa oportunidade aí de, coincidentemente, estarmos dois pelotenses à frente do Executivo e do Judiciário Gaúcho. É para nós motivo de satisfação. E para todos os pelotenses. Desembargadora, a senhora está desde quando no Judiciário, está atuando aí no Rio Grande do Sul? 1985. A senhora passou por Pelotas, São Jerônimo, Porto Alegre, mais alguma comarca que eu não me lembro? Na verdade, Pelotas eu nunca jurisdicionei, né? Pelotas não. Eu fui pretora na comarca de Santa Cruz do Sul, depois juíza de direito em Santa Rosa, Campina das Missões, Espumoso e, finalmente, São Jerônimo e Porto Alegre. Ai, que show, hein? Que legal isso. Mas e como é que a senhora vê, assim? Porque hoje a gente já tem eu tenho várias amigas que são promotoras, já tem juízas. A mulherada não tem mais problema, né? De assumir esses cargos, o ambiente é super tranquilo, né, juíza? É, tranquilo. Já passou o tempo em que estranhavam que certas atividades fossem exercidas por mulheres, estivessem à frente, né, no comando mulheres. Hoje nós temos em todas as carreiras, né, delegadas de polícia, a nossa chefe de polícia, a primeira mulher a chefiar, Nadine, Isso, a delegada Nadine, e tantas outras, dentro da Polícia Civil, em tantos cargos, né? Investigadoras, escrivãs, enfim. E nós também, aqui, servidoras, nos mais diversos cargos, mulheres, nós temos já um percentual de 58% do público feminino nas mais diversas funções do Judiciário Gaúcho. Que legal, hein? 58%. Sabe que a Camaquã, durante muitos anos aí, foi comandada a Polícia Civil só por mulheres aqui. A mulherada tomava conta aqui, olha, foi um sucesso a administração delas. Mas, tá certo. Me diz uma coisa, eu sei que a senhora tem uma gestão de 2 anos pela frente no Tribunal de Justiça. A senhora pega aí no meio de uma pandemia, tomara que seja final de pandemia, vamos botar assim, mas a gente sabe que vocês têm cada vez mais, e eu sei por Camaquã aqui que tem 3 varas, cada vez acumulando muito serviço e às vezes entra mais do que sai processo em todas as jurisdições do Rio Grande do Sul. Desembargadora, para poder tentar entender isso, como fazer esse fluxo inverter de processos, sair mais do que entra? Como a senhora acha que o judiciário poderia se portar ou melhorar o entendimento, o trânsito de documentos? Ou isso, em função da legislação nossa, é moroso e vai continuar assim? Bem, nós temos que seguir todo um rito, um procedimento que o Código de Processo Civil nas ações cíveis, o Código de Processo Penal nas ações penais nos impõe. Então, nós temos prazos, nós temos uma série de diligências que precisam ser cumpridas, de intimações. Bem, eu digo o seguinte, nós realmente nesse período de pandemia, que o Judiciário não parou, e até acelerou, e os índices de julgamento nos trazem esse dado com segurança, porque em março de 2020 fomos todos nós compelidos, não é, o mundo inteiro, a ficar em casa isolado, não saia. E o que nós, magistrados e servidores, fizemos? Nós
nos abraçamos nos processos físicos e levamos para casa para dar a efetiva tramitação. Tanto é que no ano de 2020, e não foi diferente em 2021, nós julgamos um grande de processos mais antigos e de processos físicos. Em seguida, a administração do tribunal colocou todo o nosso parque de informática em andamento, não é? Em 2 dias nós já conseguimos acessar de casa, no teletrabalho, no home office, nós conseguimos acessar os processos eletrônicos. Mas ainda hoje, os processos eletrônicos estão em menor número do que os físicos. E nós estamos digitalizando, um processo de digitalização do papel para o virtual, para que todos tramitem no sistema EPROC, modo eletrônico. Hoje, qualquer ação que se interponha, obrigatoriamente entra forma eletrônica no sistema EPROC. Sim. E nós buscamos, meta, até o final de 2022, virtualizar, levar para o meio eletrônico, tramitação eletrônica, todos os processos que ainda tramitam pelo meio físico. Tem muito papel. Então, isso significa celeridade. Terminou o juntar a petição nos autos, carimbo, certifica, numera, rubrica, leva para o gabinete do juiz concluso, devolve para o cartório, leva em carga, enfim, tudo isso é um clique, virou um clique. O deputado, desembargadora, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora, assim, vocês já perceberam nos processos digitais uma velocidade muito maior do que os processos físicos na tramitação, na notificação de parte dos advogados? Com certeza. Muito rápido. A partir do momento que o juiz profere a sua decisão, assina, é um clique para a intimação. Nós percebemos que logo, não é, a parte, o advogado, o procurador responde. Enfim, é bem mais rápido. Então, assim, o processo eletrônico significa agilização, agilidade, rapidez, maior celeridade e a desnecessidade, ou seja, necessidade de um número menor de servidores envolvidos nesse processo. Sim, entendi. Não é? Tanto é que as atividades hoje praticadas nos processos físicos no cartório, com o processo digital, o processo eletrônico, muitas dessas atividades passam para o gabinete do magistrado, para a sua assessoria. Então, o nosso propósito é reforçar a estrutura de gabinete para poder dar andamento. Entendi. Eu só gostaria de complementar dizendo que nós temos falta de servidores, sim, mas que logo já estaremos com o provimento de grande parte dessas vagas, especialmente de servidores, porque já a administração anterior autorizou um número significativo de contratação de novos prestadores de serviço. Sim. Temos 2 concursos em andamento para o ingresso na magistratura, acredita-se que em abril um deles já estará finalizado, isso significa possibilidade de nomeação de novos juízes. Pois é isso que eu ia lhe perguntar. Aqui em Camaquã tem 3 varas da área do judiciário e a gente percebe que, às vezes, juízes, não só em Camaquã, mas juízes de outras comarcas fazem um atendimento, suprime férias, suprime vacância de cargos, né, em função de transferências. E isso, cada vez que há uma alteração desse tipo, parece que até dar o andamento normal de novo, acaba tardando um pouco mais o processo. Então, a senhora acredita que haverá suprimento de novos juízes para assumir essas varas que estão abertas hoje? Com certeza, com a ultimação desses 2 concursos públicos. Um deles, acredita-se que ainda no mês de abril consigamos ultimá-lo. Claro que tudo depende de um número de aprovados, né? Número de aprovados, sim, mas estamos na maior torcida que seja um número e que logo se consiga ultimar o outro concurso em andamento que nos permita suprir, se não todas, grande parte dessas vagas. Desembargadora, a questão do prazo o prazo de processos, eu lhe pergunto o seguinte, dentro do judiciário, eu não sei bem como é que funciona essa inter-relação da senhora como presidente do tribunal
com os juízes das comarcas. Por exemplo, sobre meta alcançada, o que temos hoje? A senhora tem, vamos imaginar, 1 milhão de processos sobre a sua guarda aí como presidente do tribunal. Olha, eu quero chegar em final de dezembro com 900 mil processos. Há no judiciário esse trabalho assim de tentar atingir metas, buscar diminuir, ver pontos de gargalo, daqui a pouco pedir a colaboração dos próprios advogados, daqui a pouco de ajudar a digitalizar processos para que essa virada de página aconteça o quanto antes? Sim, é nossa preocupação. Eu só gostaria de esclarecer que trata diretamente com as questões do primeiro grau de jurisdição o desembargador Corregedor-Geral da Justiça, que é o desembargador Giovanni Conde. Mas é evidente que a administração está sempre inteirada das mais diversas atividades, porque nós também participamos, não é, dessa normatização. Sim. Mas muito se tem feito e continuará se fazendo com certeza para que haja essa agilidade, essa pronta resposta, não é, aos anseios do cidadão. Então, são muitos projetos especiais de trabalho. Eu devo dizer que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, por vezes lança resoluções e recomendações nesse sentido. Quando o CNJ vê que a nível nacional tem determinada espécie de ação, de processo, sim, que, vamos dizer assim, que está com uma tramitação mais lenta, ou que o número de processos a serem apreciados é grande, ele próprio, o próprio Conselho Nacional de Justiça, faz recomendações no sentido de agilização de julgamentos. Seja que natureza for, civil, crime, violência contra a mulher, sim, infância e juventude, das mais diversas naturezas. Mas aqui no Rio Grande do Sul nós temos a tradição de realmente termos a iniciativa própria para tanto. Então, muitos são... Nós temos, por exemplo, uma determinada unidade cartorária que tem muitos processos de competência do júri, da vara do júri, que estão aguardando julgamento. E se vê que o magistrado titular não vai ter condições, né, em médio prazo, de pautar o julgamento e levar a efeito. Então, temos um projeto, Júri Agilizar. Designamos outros magistrados para que atuem com aquele magistrado no julgamento, no aprazamento de sessões de julgamento no Tribunal do Júri. Que tem uma determinada unidade que, pelas mais diversas razões, tem acumulado um número significativo de processos para sentenciar. E o magistrado sozinho não tenha condições de levar a termo. Designa-se um outro magistrado para, em regime de exceção, sentenciar um determinado número de processos. Legal isso, hein? Isso é bacana, hein? Nós temos cartórios centralizados, estruturas cartorárias digitais, centralizadas em Porto Alegre e em algumas comarcas de entrância final do interior, e elas têm condições de auxiliar o cumprimento de processos de todo o estado do Rio Grande do Sul. Que legal, hein? Então, se regra nesse sentido. Comarca tal, unidade tal, os processos tais, tudo de acordo com os magistrados que presidem o processo das respectivas comarcas e o olhar da administração sempre voltado para isso. Eu não sabia realmente desse detalhe que a senhora falou, muito interessante isso. Daqui a pouco tem um problema. Problema, eu digo assim, volume, né? Sim. Vocês fazem uma ação naquela comarca para aliviar a pressão. É interessante, porque aí tem problema de prescrição, tem uma série de detalhes, né, procurador? E eu fico imaginando o seguinte, só para contextualizar o outro lado, né? Tem muitas pessoas dependendo de uma decisão, de um deferimento ou indeferimento do juiz em determinados processos. Eu falo de coisas assim, de patrimônio, coisas assim que muitas vezes para as pessoas não se resolve a sua vida enquanto não houver uma decisão, né? Então, é uma questão interessante que a senhora está nos colocando, assim, de daqui a pouco fazer alguns trabalhos que impactam, por exemplo, na vida do gaúcho. Eu falei semana retrasada, com o Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, ele falando sobre os precatórios, né? 62 ou 65 mil processos de precatórios, o governo do Estado está tentando tirar dos escaninhos da Justiça para tentar montar acordo, né? Eu digo, que coisa boa isso, né, juíza? É menos processo
dentro do processo judicial, quer dizer, acaba ajudando todos nós nisso, né? Com certeza, é a resposta que se espera. Eu digo que, né, as pessoas, cada um tem os seus dramas, as suas necessidades, né? Quando recorrem ao Poder Judiciário, na mais das vezes, tem premência. E nós temos uma série de situações que evidenciam isso. E o caráter do financeiro, do patrimônio, do receber, seja, né, para o locador receber um aluguel em atraso, né? Seja por receber uma indenização, né? Seja, enfim, não só nessa área patrimonial, financeira, mas em todo momento, resolver uma questão familiar, né? um abuso, uma violência doméstica, enfim, um filho que precisa de um atendimento especial. Nós temos muitas ações que dizem com as internações hospitalares, com autorização judicial, determinação judicial para procedimentos médicos de urgência. Claro que, Fábio, algumas situações exigem e entram com um pedido que nós chamávamos antes de cautelar, de uma antecipação de tutela. Sim. É um pedido que entra emergencial, né? Que é o caso especial de doença, de afastamento da mulher vítima de agressão da sua casa ou do próprio agressor, enfim, situações de premência. E eu aproveito para dizer que a competência da Justiça Estadual diz com o dia a dia do cidadão, diz com os seus contratos do dia a dia, os contratos de compra e venda, seja de imóvel, seja uma compra no mercado, numa loja, o abrigo do Código de Defesa do Consumidor, isso tudo, a Justiça Estadual é que tem a competência para responder. Doutora Iris, só para complementar aqui o papo, que eu gostei muito da oportunidade da senhora, e a senhora me ajuda também na formulação de perguntas também aqui. E nós temos um outro lado também importante, que são os colegas advogados também, né? Que muitos deles, ao longo desse processo todo, depende de decisão, inclusive de honorários, né? E que isso tudo fica represado. É por isso que é importante a senhora dar esse depoimento, porque tem uma legião de pessoas que estão procurando a justiça para resolver um assunto e tem uma porção de advogados de todas as partes também envolvidos nesse processo, né? Perfeito, com certeza. É um profissional liberal que é imprescindível à causa da justiça e que é evidente que nós temos essa preocupação, porque sabemos que para ele os honorários têm caráter de verba alimentar, não é? E serve para sua subsistência. E isso realmente, o judiciário tem os olhos voltados a essa situação. Nós primamos pela celeridade no sentido de dar resposta. Sabemos que ali está realmente um procurador que, numa linguagem bem simples, que vive disso, que a sua subsistência depende dos honorários. E aproveitando para dizer que com a Ordem dos Advogados, não é, do Rio Grande do Sul, nós temos um diálogo muito franco, muito aberto, sempre foi assim e só se aprimora e só se aproxima porque nós temos, evidentemente, interesses em comum. E um deles é a celeridade nessa resposta na tramitação processual. E crítica construtiva é boa, né? Eu acho que isso aí tem que também chamar as entidades para elevar o nome do magistrado gaúcho, do judiciário gaúcho, né? Que é tão bem quisto, bem falado, tramita bem, né? E nós, como a senhora diz, nós somos aqui, como a senhora também disse, propositivos, né? O Rio Grande do Sul é propositivo, as entidades são propositivas, todo mundo quer o bem do outro, o bem da função judicial, né? Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, pelotense, hoje presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, muito obrigado pelo carinho. Uma hora que estiver passando aqui por Camaquã, por favor, venha nos visitar, tá bem? Com certeza, já estive por aí enquanto juíza corregedora, enquanto corregedora geral, sempre muitíssimo bem recebida. Com certeza vou passar aí pela Rádio Acústica FM para poder pessoalmente te dar um abraço, Fábio Renner, e agradeço a oportunidade da nossa participação no teu programa Primeira Hora, desejando sucesso nessa informação que é tão valorosa a todos nós gaúchos. Muito obrigado, um beijão para ti, até mais. Da mesma forma, tchau.